O relógio de ouro, reluzindo no pulso de Maurício Alencar, marcava 6 da manhã. Ele não tinha dormido bem naquela noite. Uma sensação inquietante se instalara em seu peito. Era o novo começo do dia, e, como de costume, ele esperava que sua rotina impecável de homem de negócios fosse seguida à risca. A mansão Alencar, imponente, destacava-se em meio aos jardins perfeitamente aparados, refletindo a fortuna que ele havia acumulado ao longo dos anos. Mas naquele dia, algo diferente estava para acontecer. Enquanto observava a equipe de empregados apressados pela casa, ajustando cada detalhe antes do seu café da manhã, seus olhos pararam em uma figura nova. Uma jovem mulher, de traços delicados, limpava discretamente o chão do hall principal. Seus movimentos eram suaves, mas o que mais chamou a atenção de Maurício foi o anel que reluzia em seu dedo. Um anel simples, porém familiar. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Aquele anel. O coração disparou. Não podia ser. Maurício balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Talvez fosse apenas coincidência, mas aquela joia o transportou a um passado que ele havia enterrado há muitos anos. Ele era um homem prático, controlado, que não se deixava levar por sentimentalismos. Aproximou-se da nova empregada, com a mesma postura arrogante que o mundo conhecia. "Quem é você?" Sua voz saiu fria, quase como um chicote, ressoando pelo corredor. A jovem levantou o olhar assustada. Seus olhos eram de um castanho profundo, repletos de incerteza. Ela engoliu em seco antes de responder. "Meu nome é Júlia, senhor. Fui contratada ontem para ajudar com a limpeza." Sua voz era suave, mas firme, diferente das respostas subservientes que Maurício estava acostumado a ouvir. "Júlia, hein?" Ele repetiu o nome, observando-a mais de perto. Havia algo naquele rosto, algo que ele não conseguia desvendar de imediato. E aquele anel, aquele maldito anel. Afastando os pensamentos, Maurício ajeitou a gravata e olhou para ela com desdém. "Só espero que você saiba fazer o seu trabalho direito. Não tenho paciência para erros, muito menos para empregados inúteis." Júlia apenas assentiu, silenciosa, mas seu olhar carregava um misto de força e vulnerabilidade que fez Maurício hesitar por um segundo. Ela não era como as outras. Havia algo mais ali, algo que ele não conseguia decifrar, mas que o incomodava profundamente. Naquela mesma tarde, enquanto andava pela sala de estar, os olhos de Maurício mais uma vez pousaram no anel de Júlia. Desta vez, a memória veio como uma avalanche. Ele conhecia aquele anel. Era o mesmo que ele havia dado há mais de 20 anos, para o grande amor da sua vida, Lívia. A mulher que ele havia sido forçado a deixar por causa do preconceito dos pais. Seu coração deu um salto. Ele não conseguia acreditar no que estava começando a pensar. Júlia não podia ser. Maurício sentiu o mundo à sua volta desmoronar por alguns segundos. O que ele estava pensando? Aquela jovem empregada não podia ter ligação com o passado que ele lutou tanto para enterrar. No entanto, o anel no dedo dela era idêntico ao que ele havia dado para Lívia. Há mais de 2 décadas, Maurício foi obrigado a terminar com Lívia, o grande amor de sua vida. Seus pais, membros da alta sociedade, nunca aceitariam que ele se casasse com uma mulher de origem humilde. Ele ainda lembrava das brigas, do olhar desolado de Lívia ao ser abandonada e, principalmente, das palavras cruéis de seu pai. "Ela não é para você. Se você continuar com essa bobagem, será deserdado. Um Alencar não se envolve com gente de baixa classe." E assim, por covardia e por pressão, ele a deixou. Tentou seguir em frente, dedicou-se aos negócios, construiu seu império financeiro, mas nunca esqueceu o sorriso de Lívia, seus olhos brilhando de amor e gratidão, e aquele anel, um símbolo de uma promessa que jamais cumpriria. Agora, olhando para Júlia, Maurício sentia as peças de um quebra-cabeça antigo se encaixando. Havia uma semelhança inegável entre as duas. Os traços delicados do rosto, os olhos expressivos. Podia ser sua imaginação, ou talvez fosse o peso da culpa por tê-la deixado. Mas aquela coincidência? O anel. Ele precisaria investigar. No restante da tarde, Maurício evitou olhar para Júlia,
mas não conseguia tirar aquele pensamento da cabeça. Quem era ela? De onde vinha? Como aquele anel, símbolo de um amor interrompido, fora parar em suas mãos. Naquela noite, ele pediu ao seu mordomo para buscar informações sobre a nova empregada. Sabia que precisava de respostas, mesmo que parte de si temesse o que poderia descobrir. Enquanto esperava os dados, Maurício mergulhou novamente em suas lembranças de Lívia. Eles tinham sido felizes, mas jovens. Tolos por pensar que o amor poderia superar tudo, até mesmo as barreiras de classe. Seus pais eram poderosos, implacáveis, e fizeram de tudo para separar os dois. Ele, por sua vez, fora fraco demais para lutar contra a correnteza. Agora, parado em frente à lareira da grande sala, ele se perguntava como teria sido sua vida se tivesse tido coragem de ficar com ela. E, mais importante, quem era Júlia? Que conexão ela tinha com Lívia? Seria possível que, antes que pudesse afundar mais em seus pensamentos, o mordomo voltou com a informação que ele tanto aguardava. Senhor Alencar, tenho o que me pediu. Ele entregou um envelope com os dados da nova empregada. Parece que a senhorita Júlia foi criada por uma mãe solteira que nunca revelou a identidade do pai. Ela vem de uma cidade pequena no interior. Maurício sentiu o coração apertar. E o nome da mãe? Ele perguntou com uma pontada de pavor na voz. Lívia, respondeu o mordomo sem imaginar o turbilhão de emoções que estava desencadeando. Maurício sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. Lívia. Então Júlia. Ela só podia ser sua filha. Maurício sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Minha filha? As palavras ecoavam em sua mente, uma mistura de choque e culpa esmagadora. Ele se sentou, sem forças, no sofá de couro que tantas vezes o havia confortado em noites de tensão. Agora, nem o luxo de sua mansão, nem todo o dinheiro acumulado ao longo dos anos, poderia amortecer o impacto daquela revelação. Se Júlia era realmente sua filha, então ele havia vivido os últimos 20 anos no completo engano, fugindo de um passado que, agora, o encarava diretamente nos olhos. Sua respiração ficou pesada, como se o ar lhe faltasse. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Precisava de mais informações. Precisava de certezas. Levantando-se com determinação, Maurício foi até o escritório, onde guardava alguns dos poucos vestígios do relacionamento com Lívia. Havia cartas, fotos e, claro, uma lembrança dolorosa do dia em que ele partiu seu próprio coração ao se despedir dela. Em um fundo falso da gaveta, ele encontrou a última carta que Lívia lhe enviara antes de desaparecer completamente de sua vida. Ele nunca teve coragem de abri-la até aquele momento. Com as mãos trêmulas, rasgou o envelope amarelado pelo tempo. A carta tinha palavras dolorosas, repletas de mágoa, mas também de amor. Lívia nunca o havia esquecido, apesar do abandono. No final, uma frase fez seu coração parar por um momento. Maurício, talvez nunca saiba, mas parte de você vive dentro de mim agora. Um pedaço do nosso amor que vou carregar para sempre, independente de tudo. Ela estava grávida quando ele a deixou. Maurício recostou-se na cadeira de couro, as mãos pressionando as têmporas. A confirmação estava ali, naquelas palavras. Ele havia se afastado não apenas de Lívia, mas também de sua própria filha, uma filha que ele nunca conheceu. E agora, ela estava ali, naquela mesma casa, trabalhando como sua empregada, sem saber quem ele era. Ele precisava confrontá-la, mas como? O que diria? Como ela reagiria ao descobrir que o homem que a empregava, que talvez tivesse humilhado, era o pai que ela nunca conheceu? 1000 perguntas se formavam na mente de Maurício, mas ele sabia que não podia adiar o inevitável. Precisava falar com ela. Precisava, de alguma forma, reparar o erro colossal que havia cometido. No dia seguinte, Maurício observou Júlia de longe enquanto ela realizava suas tarefas pela casa. Cada gesto dela, cada palavra trocada com os outros empregados, revelava uma força que ele não esperava. Ela era forte como Lívia, mas havia uma tristeza nos olhos dela que o fez sentir uma pontada de culpa. Por volta do meio-dia,
Ele finalmente reuniu a coragem para chamá-la. Júlia, venha ao meu escritório, por favor. Sua voz soou estranhamente suave, diferente do tom arrogante que normalmente usava com os empregados. Ela o olhou, surpresa, mas assentiu. Ao entrar no escritório, Maurício a observou com atenção. Sentia como se estivesse vendo seu próprio passado diante de si, personificado na jovem que ele ainda não tinha certeza de como abordar. Como se começara a contar uma verdade que ele havia enterrado por tantos anos. Por favor, sente-se. Ele indicou a cadeira à frente da mesa, tentando esconder o nervosismo. Júlia se sentou, claramente desconfortável com o silêncio que se seguiu. Finalmente Maurício respirou fundo, decidido a não recuar. Eu preciso falar com você sobre algo muito importante. As palavras saíram mais vacilantes do que ele imaginava. Júlia olhou para ele confusa, sem entender o que poderia ser tão importante. Ela apenas trabalhou ali por alguns dias. O que poderia ser? Então, Maurício olhou diretamente para o anel em seu dedo. Esse anel, ele começou, a voz falhando um pouco. De onde você o tirou? Júlia olhou para o anel, confusa. Era um presente da mãe, algo que ela usava desde pequena, mas que nunca questionara o significado. Minha mãe me deu, senhor. Ela disse que era uma lembrança importante para ela. Maurício sentiu o coração apertar. Claro que era. O anel simbolizava o amor que ele e Lívia compartilharam, um amor que ele destruiu. Esse conteúdo pode violar nossas políticas de uso. Erramos? Envie uma desaprovação, polegar para baixo, a esta resposta para nos avisar. Maurício sentiu uma onda de emoções se formando dentro de si enquanto encarava Júlia. Ele sabia que não podia continuar adiando o inevitável. A verdade estava ali, diante dele, e o silêncio seria um peso insuportável. Ele precisava dizer tudo. Júlia, eu conheci sua mãe. Começou ele, as palavras saindo lentamente, como se cada sílaba trouxesse à tona lembranças enterradas. Nós fomos muito próximos, muitos anos atrás. Júlia franziu a testa, intrigada, mas ainda sem entender a magnitude da confissão. O que você quer dizer com isso, senhor? Perguntou ela, com uma leve hesitação. Maurício era seu chefe, um homem poderoso e distante. Como ele poderia conhecer sua mãe? Ele desviou o olhar por um momento, reunindo coragem antes de continuar. Eu fui o grande amor da vida dela, revelou, sentindo um nó se formar em sua garganta. E ela foi o meu. Só que eu cometi um erro terrível. Meus pais não aprovaram nosso relacionamento e eu não tive coragem de enfrentá-los. Acabei me afastando de sua mãe, mesmo a amando mais do que qualquer coisa. Júlia ficou imóvel por um instante, os olhos arregalados, sem saber o que dizer. O ar na sala parecia ter ficado mais pesado, enquanto ela processava o que acabara de ouvir. O que o chefe dela, o milionário que a tratara com frieza nos primeiros dias, estava tentando lhe dizer. Ela sentiu o coração acelerar, mas não se atreveu a interrompê-lo. Quando eu deixei sua mãe, eu não sabia que ela estava grávida, continuou Maurício, sua voz agora rouca com a emoção. Eu não sabia que você existia. As palavras caíram como um trovão no ar. Júlia piscou, tentando entender o que ele havia acabado de dizer. Ela olhou para Maurício, o coração disparado, e a realidade começou a se desenrolar em sua mente. Você está dizendo que... Sua voz falhou, e ela levou a mão instintivamente ao anel que usava no dedo. Era dele? O homem à sua frente, o chefe arrogante e distante, estava dizendo que... Era seu pai? Maurício assentiu lentamente, vendo o choque e a incredulidade no rosto de Júlia. Sim, eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Júlia levantou-se bruscamente como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela se afastou da mesa, andando de um lado para o outro, sem saber o que pensar ou sentir. Tudo em sua vida tinha sido uma constante luta para sobreviver com sua mãe, que sempre fora reservada sobre o passado. Lívia havia mencionado que o pai de Júlia era um homem que a amava, mas nunca dissera mais do que isso. Você me abandonou. As palavras saíram como um grito, sua voz embargada pela dor e pela confusão. Você deixou a minha mãe sozinha, deixou que ela me criasse sem um pai.
Maurício se levantou rapidamente, sentindo o peso da culpa sobre seus ombros. Eu sei. Ele respondeu tentando se aproximar, mas vendo o olhar magoado de Júlia, parou no meio do caminho. Eu sei que errei, e não posso voltar atrás no tempo. Eu só descobri agora, e preciso que você me ouça. Ela parou e olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ouvir o quê? Que você me abandonou porque eu não era boa o suficiente para o nome Alencar? Que minha mãe teve que me criar sozinha porque você foi covarde demais para lutar por ela? A dor transbordava em cada palavra, e a angústia de anos de silêncio sobre o passado agora explodia de uma vez. Maurício abaixou a cabeça, sentindo-se pequeno diante da verdade. Ele havia sido um covarde, isso era inegável. Havia priorizado seu conforto, sua herança, ao invés do amor verdadeiro. Você tem todo o direito de estar brava, Júlia, respondeu ele com a voz rouca. Mas eu estou aqui agora, e eu quero fazer as pazes. Quero reparar o que posso, mesmo sabendo que nunca poderei mudar o que já aconteceu. Júlia olhou para ele com os olhos marejados, ainda sem acreditar na reviravolta absurda que sua vida acabava de tomar. Maurício, o homem a quem ela passou a vida sem conhecer, estava ali, confessando seu maior segredo. Ela nunca imaginou que um dia encontraria seu pai, e muito menos que ele seria o homem que a humilhou nos primeiros dias de trabalho. A intensidade da revelação estava esmagando seu coração, e ela não sabia como reagir. Tudo o que podia fazer era deixar as lágrimas fluírem, lágrimas que há muito tempo estavam guardadas dentro de si, esperando por uma verdade que finalmente havia chegado. Maurício, do outro lado da sala, não sabia o que mais dizer. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu impotente. Júlia ficou imóvel por longos segundos, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Como processar tudo aquilo? O homem que ela desprezara nos últimos dias, aquele que a tratara com arrogância, agora se revelava seu pai. Era um choque tão grande que parecia quase impossível de acreditar. Mas o anel, o olhar dele, tudo fazia sentido agora. Ela sentiu o peito apertar com a mistura de raiva, dor e uma confusão profunda. Como ele poderia ter abandonado sua mãe? Como ele podia estar ali, como se só agora sua vida tivesse começado a importar? Era como se ela tivesse vivido todos aqueles anos nas sombras, apenas para ser puxada para a luz de uma história que não pediu para fazer parte. Maurício permaneceu de pé, sem ousar se aproximar mais, observando cada reação de Júlia. Ele sentiu uma dor indescritível vendo as lágrimas nos olhos dela, sabendo que ele era o responsável por cada uma delas. Durante anos, ele havia tentado enterrar o passado, fingindo que a vida seguiria em frente sem consequências. Mas o passado, afinal, sempre volta. Você não pode simplesmente aparecer e tentar consertar tudo. Júlia finalmente disse, sua voz trêmula, mas firme. Você não estava lá. Não sabe o que foi viver sem um pai, ver minha mãe se sacrificando todos os dias para me criar sozinha. Ela parou, respirando fundo para controlar a emoção antes de continuar. Eu passei a minha vida inteira ouvindo a história de um amor que nunca deu certo, de um homem que ela amava, mas que nunca voltou. Esse homem é você. Maurício sentiu o peso das palavras dela. Ele falhou não só como pai, mas também como homem. O erro que cometeu ao abandonar Lívia não afetou apenas a mulher que ele amava, mas também a filha que ele nunca conheceu. A filha que agora o encarava com olhos que carregavam uma vida de dor, sofrimento e abandono. Eu sei, Júlia. Ele sussurrou, sentindo a garganta apertar. Eu sei que errei, e eu nunca vou conseguir mudar isso. Mas estou aqui agora, e quero te pedir perdão. A palavra perdão pairou no ar, como um fardo pesado que Júlia não sabia se poderia ou queria carregar. Perdoá-lo? Como perdoar alguém que esteve ausente de sua vida desde o primeiro suspiro? Como dar uma chance a um homem que só apareceu agora, depois de tantos anos de silêncio? Ela limpou as lágrimas do rosto, tentando encontrar forças para lidar com aquela avalanche de emoções. O passado parecia estar desmoronando sobre ela de uma vez só. Perdão? Ela riu, mas a risada era amarga, cheia de dor. Você acha que um pedido de perdão vai resolver tudo?
Você acha que isso vai apagar o que a minha mãe passou? O que eu passei? Maurício balançou a cabeça, sentindo-se pequeno e vulnerável pela primeira vez em anos. Ele, que havia construído um império, que sempre controlou todas as situações ao seu redor, agora estava completamente à mercê das emoções da filha, que ele nem sabia que existia até poucos dias atrás. Não vai apagar, admitiu com a voz carregada de arrependimento. Mas eu quero tentar, Júlia. Eu sei que é tarde demais para muitas coisas, mas não quero que seja tarde para você. Não quero que seja tarde para nós. Júlia o encarou, ainda sentindo o coração dividido entre o ódio e a dor. Ela havia crescido ouvindo as histórias de sua mãe, mas nunca conhecera a outra parte dessa história, o lado do homem que ela amava. Tudo o que sabia era o vazio que ele deixou, e agora ele estava ali, tentando preencher esse vazio. E o que você acha que pode fazer? Perguntou ela com uma amargura que ela não conseguia controlar. O que você vai fazer agora, depois de todos esses anos? Maurício respirou fundo, sabendo que não tinha uma resposta pronta. Ele não podia apagar o passado, não podia devolver o tempo perdido a Lívia, nem poderia reescrever os anos de solidão que Júlia enfrentou. Mas ele queria tentar. Precisava tentar. Eu quero conhecer você, disse ele finalmente, sentindo a sinceridade em cada palavra. Eu quero saber quem você é, o que você viveu, e quero te ajudar no que eu puder. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso fazer o possível para construir algo daqui em diante. Se você me deixar... Júlia olhou para ele por um longo momento, o silêncio entre eles pesando mais do que qualquer palavra dita. Ela ainda não sabia se poderia perdoá-lo, ainda não sabia se poderia sequer suportar a ideia de aceitá-lo em sua vida. Mas no fundo, algo dentro dela, talvez o mesmo sentimento que Lívia carregou por todos esses anos, queria ao menos tentar. Não sei se posso te perdoar agora, começou ela com a voz suave, mas firme. Mas também não sei se posso simplesmente te afastar. Maurício sentiu uma fagulha de esperança crescer em seu peito, embora soubesse que a jornada pela redenção seria longa e difícil. Mas ele estava disposto a percorrê-la. Eu entendo, Júlia, respondeu ele com um aceno de cabeça. Vou te dar o tempo que você precisar. Eu só peço uma chance. Uma chance para consertar, ao menos um pouco, o que eu destruí. Júlia suspirou, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Ela sabia que o passado nunca poderia ser reescrito, mas talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser diferente. A decisão final ainda pairava no ar. Júlia passou a noite em claro, os pensamentos a rodopiando em uma espiral infinita. As palavras de Maurício ecoavam em sua mente. Ele era seu pai. Aquela revelação havia abalado todas as suas convicções e, de alguma forma, parecia reabrir feridas antigas que ela nem sabia que ainda existiam. Ela passou tanto tempo sem respostas, sem ao menos imaginar quem seu pai era, que agora, diante dessa verdade esmagadora, não sabia como reagir. Na manhã seguinte, ela desceu para a cozinha mais cedo do que o habitual. O silêncio da casa era reconfortante, diferente do turbilhão de emoções dentro dela. A única companhia naquele momento era o som do café sendo preparado e o cheiro suave que preenchia o ar. Ela precisava de um momento para si mesma. Mas, como se estivesse sintonizado com seus pensamentos, Maurício apareceu à porta da cozinha, o olhar cansado, mas cheio de determinação. Ele também não havia dormido. Passou a noite revivendo o passado, pensando em Lívia, em como poderia ter sido a vida deles se tivesse feito escolhas diferentes. Agora tudo estava ali, diante dele, e ele não podia fugir novamente. Você está bem? Perguntou ele hesitante, ao ver Júlia sentada à mesa com uma xícara de café nas mãos. Ela não respondeu imediatamente, seus olhos fixos no líquido escuro à sua frente. A pergunta parecia quase irônica. Como alguém poderia estar bem depois de uma revelação tão profunda? Não sei o que sentir, disse ela finalmente, sem tirar os olhos da xícara. Passei minha vida sem saber quem você era. E agora você está aqui, querendo fazer parte dela. Maurício respirou fundo e se aproximou, sentando-se na cadeira à sua frente. O ambiente estava carregado de uma tensão silenciosa, mas ele sabia que não poderia desistir.
Essa era a oportunidade de reconstruir algo, ainda que pequeno. Eu sei que é muito para processar, respondeu ele, tentando escolher cuidadosamente as palavras. E eu não espero que você me aceite de imediato. Tudo o que estou pedindo é uma chance para te conhecer, para mostrar que eu me importo. Júlia ergueu os olhos e o encarou pela primeira vez naquela manhã. O rosto de Maurício parecia cansado, mas havia algo mais ali. Algo que ela não havia notado antes. Arrependimento sincero. Ele não era apenas um homem arrogante e poderoso que ela imaginava. Agora, ele era um pai tentando recuperar o tempo perdido. Minha mãe... Começou ela hesitante, mas sentindo a necessidade de falar sobre o que estava pesando em seu peito. Ela nunca falou muito sobre você. Sempre disse que o passado era doloroso demais para ser revivido. Eu sempre imaginei que você fosse alguém que ela preferia esquecer. Maurício sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Lívia. O nome dela sempre carregaria uma dor que ele jamais poderia apagar. Ele havia deixado para trás o amor de sua vida por orgulho, por medo. E agora, ele se deparava com as consequências de sua escolha. Eu nunca a esqueci, respondeu ele com a voz embargada. Sua mãe foi o grande amor da minha vida, Júlia. Eu a amava mais do que qualquer coisa, mas fui covarde. Meus pais me forçaram a fazer escolhas que eu não tive coragem de enfrentar. Ele parou por um momento, deixando que a confissão se assentasse no ar. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Teria lutado por ela e por você. As palavras de Maurício, carregadas de arrependimento, foram como uma facada no coração de Júlia. Ela sabia, pelas histórias que a mãe contava, o quanto Lívia havia sofrido por esse amor. A mãe nunca dissera diretamente, mas era evidente que ele havia sido importante, e que o fim abrupto desse relacionamento a marcou profundamente. Minha mãe sempre dizia que eu era a maior bênção da vida dela, disse Júlia, sua voz suave, quase um sussurro. Mas eu sei que ela também carregava muita dor. Eu sempre senti que faltava algo, ou alguém. Maurício sentiu um aperto na garganta ao ouvir isso. Ele sabia que a ausência dele havia causado essa lacuna na vida de Júlia, e isso o consumia de culpa. Eu sinto muito, disse ele finalmente. Sinto muito por não ter estado lá para você. Sinto muito por não ter sido o pai que você merecia. Júlia olhou para ele, os olhos marejados, mas ainda mantendo a postura firme. Não sei se posso te perdoar agora, Maurício, disse ela, finalmente deixando as palavras saírem. Mas também não posso te odiar. Minha mãe sempre me ensinou a não carregar rancores. Mas isso não significa que eu vou te aceitar imediatamente. Maurício assentiu, respeitando o tempo dela. Ele sabia que não seria fácil, e não esperava que fosse. Mas o simples fato de estar ali, de ter a chance de conhecer sua filha, era algo que ele jamais imaginou que teria novamente. Eu vou esperar o tempo que for necessário, respondeu ele com sinceridade. Tudo o que eu quero é fazer parte da sua vida agora, da maneira que você permitir. Júlia permaneceu em silêncio por um momento, processando tudo. O peso de tantos anos sem respostas agora parecia mais leve, embora o caminho à frente ainda fosse incerto. Podemos começar devagar, disse ela, finalmente, dando o primeiro passo em direção a algo que ela nem sabia se estava pronta para encarar. Mas não me pressione, Maurício. Eu preciso de tempo para entender tudo isso. Ele assentiu novamente, sentindo uma leve esperança crescer em seu peito. Mesmo com todas as dificuldades e o peso do passado, aquela era uma oportunidade, uma chance de redenção. E pela primeira vez em muitos anos, Maurício se sentiu verdadeiramente grato por estar ali. Os dias que se seguiram foram um estranho misto de tensão e esperança. Júlia e Maurício mantinham uma distância cautelosa, cada um respeitando o espaço do outro, mas aos poucos, sem que percebessem, essa barreira começava a se dissolver. Maurício, que até então mantinha a postura imponente e rígida de um homem de negócios, passou a frequentar mais os espaços comuns da casa, tentando criar situações em que pudesse conhecer melhor a filha. Mas ele sabia que não podia forçar. Toda vez que os olhares se cruzavam, era como se ambos estivessem se acostumando a uma nova realidade, uma nova verdade que, de alguma forma,
agora os ligava de maneira irrefutável. Em um fim de tarde, Maurício observava pela janela enquanto o sol descia lentamente, tingindo o céu com um laranja suave. As lembranças de Lívia voltaram com força naquele momento. Ele se perguntava como teria sido sua vida se tivesse tomado outra decisão. Se tivesse escolhido o amor em vez de se curvar às pressões da sociedade e da sua família. Ele não sabia como era possível sentir tanta saudade de alguém que não via há décadas. Mas lá estava ela, presente em cada memória, em cada arrependimento. Você está pensando nela, não é? A voz suave de Júlia o tirou de seus pensamentos. Ele virou-se e a viu parada à porta, observando-o com um misto de curiosidade e compreensão. Maurício assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Ela se aproximou lentamente, ainda mantendo a distância segura que vinha mantendo desde a revelação. Minha mãe falava muito pouco sobre você, continuou Júlia, sentando-se no sofá próximo. Mas quando falava, eu percebia uma dor profunda nos olhos dela. Eu sempre quis saber mais, mas também não queria forçá-la a reviver algo que a machucava. Ele sentiu o peso das palavras de Júlia como uma adaga. Sabia que havia causado aquela dor em Lívia, e agora de alguma forma sentia que a herança desse sofrimento também recaía sobre sua filha. Ela era incrível, disse ele com a voz embargada pela emoção. Lívia era tudo para mim, e eu fui um covarde. Não tive coragem de enfrentá-los por ela, por nós. Júlia permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Ela ainda lutava para processar a magnitude daquilo tudo. Mas uma coisa estava clara. Apesar de todas as falhas, havia amor na história de seus pais. Um amor que, mesmo interrompido, parecia ter deixado cicatrizes profundas em ambos. E agora? Perguntou ela, olhando diretamente para Maurício. O que você quer fazer com essa segunda chance? Ele suspirou, refletindo sobre a pergunta. Não havia uma resposta simples. Tudo o que ele sabia era que não podia cometer o mesmo erro duas vezes. Quero estar aqui para você, Júlia, respondeu ele com sinceridade. Quero fazer parte da sua vida, do jeito que você permitir. Não posso mudar o passado, mas posso tentar ser alguém presente no seu futuro. Ela o olhou por alguns instantes, tentando decifrar as intenções por trás de suas palavras. Havia verdade no que ele dizia, mas o medo de se abrir ainda a segurava. Ela não podia simplesmente apagar anos de abandono emocional, mas também não conseguia ignorar o desejo de ter uma relação com o pai que nunca conheceu. O silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não ditas. Maurício sabia que não seria fácil conquistar a confiança de Júlia, mas estava disposto a tentar, mesmo que o caminho fosse longo e doloroso. Eu sei que não posso consertar tudo de uma vez, continuou ele, quebrando o silêncio. Mas talvez aos poucos possamos aprender a nos conhecer. Sem pressa, sem expectativas irreais. Júlia finalmente sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Aquilo era mais do que Maurício poderia ter esperado naquele momento. Podemos começar assim, disse ela, levantando-se do sofá. Devagar, Maurício assentiu, sentindo uma pontada de alívio. Era um começo. Naquela noite após o jantar, Júlia subiu para o quarto e pegou o anel que sempre usava no dedo. Agora, aquele pequeno objeto parecia ter um peso maior, uma história que ela nem sequer imaginava. Aquele anel era o elo entre ela, sua mãe e o passado de um amor interrompido. Ela o segurou por alguns instantes, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sua vida havia mudado em questão de dias, e agora ela se via diante de uma escolha que nunca esperou ter que fazer: abrir espaço para o pai em sua vida, ou continuar com o muro que ela ergueu durante anos. Ao longe, ela ouviu o som dos passos de Maurício pelo corredor. Ele estava indo para o escritório, provavelmente para afundar-se nos documentos e contratos que sempre o cercavam. Mas, pela primeira vez, ela viu além daquele empresário implacável. Ele era um homem quebrado, tentando reparar erros que ele nem sabia se era possível consertar. Júlia respirou fundo e fechou a mão ao redor do anel. Talvez houvesse uma chance de redenção para ambos. Naquela noite, ela dormiu com um sentimento novo no peito. Esperança. Os dias se passavam de forma lenta, mas cada vez mais Maurício e Júlia encontravam pequenas maneiras de se aproximar.
Gestos sutis, conversas curtas durante o café da manhã e até mesmo momentos de silêncio compartilhado criavam uma ponte entre pai e filha. Mas enquanto a relação entre eles dava pequenos passos à frente, havia uma sombra no coração de Maurício que ele ainda precisava enfrentar. O passado com Lívia. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa imperava, Maurício decidiu revisitar algo que vinha evitando desde o momento em que Júlia apareceu em sua vida. No fundo de uma gaveta trancada, ele guardava uma única carta, um pedaço de papel amarelado que, por anos, ele se recusara a ler. Era a última coisa que Lívia lhe deixara, e Maurício sabia que, de alguma forma, o conteúdo daquela carta poderia mudar tudo. Com mãos trêmulas, ele abriu a gaveta e tirou o envelope envelhecido. Sentiu um arrepio ao tocar o papel, como se estivesse lidando com uma parte dele mesmo que havia permanecido esquecida. Sentou-se à beira da cama, respirou fundo e finalmente rasgou o selo. As palavras de Lívia surgiram diante dele, escritas com a mesma caligrafia delicada que ele tanto amava. Maurício, se você está lendo isso, espero que tenha encontrado uma maneira de viver com as escolhas que fez. Eu não te julgo. As pressões que você sofreu foram grandes demais, e eu sei o quanto você lutou para tentar fazer o que era certo. Mas saiba que eu nunca te esqueci. A vida foi dura, mas o amor que eu senti por você me deu forças para seguir em frente. Eu precisava fazer o melhor para mim e para nossa filha. Maurício congelou ao ler aquelas palavras. Mesmo depois de toda a revelação sobre Júlia, ele nunca soubera que Lívia tinha lhe escrito sobre a filha. Havia algo mais profundo naquela carta, algo que ele ainda não estava preparado para enfrentar. Júlia é a melhor parte de nós dois. Ela tem o seu sorriso, a sua coragem, mas também a minha teimosia. Eu sempre quis que você a conhecesse, mas também sabia que a vida seguiria de formas que talvez nunca permitissem isso. Não sei onde estaremos quando você ler isso, mas eu espero que, de alguma forma, você encontre uma maneira de fazer parte da vida dela. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maurício. Ele não conseguia evitar. As palavras de Lívia eram como uma faca cortando seu coração. Uma lembrança dolorosa de tudo o que ele havia perdido e tudo o que ainda podia ganhar. Eu nunca quis te ver sofrendo, Maurício. Mesmo que a vida nos tenha separado, sempre acreditei que um dia você encontraria uma maneira de fazer as pazes consigo mesmo. Não por mim, mas por você e por Júlia. Ela merece conhecer o homem incrível que você pode ser, apesar de tudo. E você merece o perdão que talvez esteja buscando há tanto tempo. Maurício fechou a carta, respirando com dificuldade. Lívia sempre fora sua força, seu ponto de equilíbrio, e mesmo após todos esses anos, ela continuava sendo a bússola moral que ele precisava. Agora, finalmente, ele compreendia o que precisava fazer. Não se tratava apenas de reconhecer Júlia como sua filha, mas de se redimir pelo tempo perdido, e, mais importante, de honrar o legado de Lívia de uma maneira que nunca havia imaginado. Na manhã seguinte, enquanto Júlia preparava o café, ela notou uma mudança no comportamento de Maurício. Ele estava mais calmo, mais introspectivo. As trocas de palavras entre eles pareciam mais carregadas de significado, como se algo profundo tivesse mudado da noite para o dia. Ela observou enquanto ele sentava à mesa, a cabeça baixa, imerso em pensamentos. Você parece diferente, comentou Júlia, colocando a xícara de café na frente dele. Maurício levantou os olhos e sorriu levemente, algo raro de se ver. Eu li uma carta que sua mãe me escreveu, anos atrás. Ele pausou, como se precisasse reunir forças para continuar. Ela sabia desde o início o quanto eu era covarde. E ainda assim, ela me perdoou. Júlia ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Não sabia que sua mãe havia escrito para ele, mas de alguma forma, sentiu que aquelas palavras estavam abrindo uma nova porta entre eles. Eu só queria que você soubesse que, a partir de agora, as coisas vão ser diferentes, continuou Maurício. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar aqui para você. Júlia o observou por um momento, lutando contra a maré de emoções que estava prestes a transbordar.
Era difícil acreditar que o homem frio e impenetrável de dias atrás agora se mostrava vulnerável, quase humano. Eu não sei como será, respondeu ela com a voz trêmula, mas estou disposta a tentar. Maurício sorriu, um sorriso cheio de esperança e arrependimento. O caminho à frente seria longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia uma chance real de redenção. E enquanto ele olhava para Júlia, sabia que não estava apenas reconstruindo uma relação com sua filha. Ele estava, de certa forma, reconstruindo a si mesmo. Os dias seguintes foram um período de transição, de lenta reconstrução entre Maurício e Júlia. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conhecendo as peculiaridades um do outro, redescobrindo pequenos detalhes que, sem saber, sempre os conectaram. Para Júlia, o caminho era estranho e cheio de incertezas, mas havia uma parte dela que ansiava por aquele relacionamento que tanto lhe faltou na vida. Maurício, por sua vez, sentia uma mudança que nunca esperava experimentar. A presença de Júlia transformava sua casa antes solitária em um espaço com vida, mas ao mesmo tempo despertava nele a sensação de que algo ainda estava incompleto. Ele sabia que havia uma última peça desse quebra-cabeça que precisava ser resolvida. Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade pela janela de sua ampla sala, algo o incomodava profundamente. Maurício se lembrou de uma conversa antiga com seus pais, o dia fatídico em que decidiram afastá-lo de Lívia, a mulher que ele amava. Eles o haviam convencido de que, por causa das suas ambições, um relacionamento com ela seria um obstáculo, uma mancha para a família e para seus negócios. Eles usaram argumentos de prestígio, de herança, e no final, o medo de desapontá-los o fez ceder. Mas agora, ao olhar para Júlia, que carregava os traços de Lívia em seus olhos, Maurício sabia que era hora de confrontar o passado. Seus pais ainda estavam vivos, velhos e isolados em sua mansão, e ele nunca havia se permitido discutir as decisões daquele tempo. O peso do arrependimento o sufocava, mas ele sabia que, para seguir em frente, para realmente começar de novo com Júlia, ele precisaria enfrentar seus pais e exigir as respostas que jamais tivera coragem de buscar. Na manhã seguinte, Maurício tomou uma decisão. Ele ligou para Júlia e a convidou para acompanhá-lo em uma visita à casa dos seus avós. Ela hesitou por um momento. Não conhecia os pais de Maurício, nem sabia o que esperar, mas aceitou. Quando chegaram à imponente mansão, uma sombra pairava sobre o lugar. O ar estava denso, como se carregasse o peso de décadas de silêncio. Maurício conduziu Júlia até a porta de entrada e, após alguns segundos, um dos empregados os atendeu, levando-os à grande sala onde seus pais aguardavam. O encontro foi desconfortável desde o início. Os pais de Maurício, agora envelhecidos, ainda mantinham o ar de superioridade que sempre o havia intimidado. Seu pai, sentado em uma poltrona de couro, o olhou com desdém, enquanto sua mãe, rígida como sempre, mantinha uma expressão fria. "O que te traz aqui depois de tanto tempo, Maurício?" perguntou o pai, sua voz grave e cheia de julgamento. Maurício respirou fundo. Aquela era a conversa que ele havia evitado por tantos anos, e agora, com Júlia ao seu lado, ele sabia que não podia mais fugir. "Estou aqui para esclarecer algo que há muito tempo me atormenta", começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu amava Lívia. Eu teria ficado com ela, construído uma família com ela, mas vocês me forçaram a deixá-la, a abandoná-la. Eu segui as suas ordens, mas isso me custou a felicidade, e eu preciso entender por quê." A mãe de Maurício olhou para ele com frieza. "Você sempre foi fraco, Maurício", respondeu ela seca. "Nunca entendeu que o mundo dos negócios exige sacrifícios. Lívia nunca teria sido suficiente para a nossa família. Nós fizemos o que era necessário para proteger seu futuro." "Meu futuro?" Maurício quase riu, mas a dor em sua voz era evidente. "Vocês me fizeram acreditar que eu tinha que escolher entre ela e a minha carreira. E agora, eu descobri que tenho uma filha, que eu nunca soube que existia, por causa de vocês." Ele apontou para Júlia, que observava a cena em silêncio, os olhos brilhando com a tensão da revelação.
A surpresa foi visível no rosto dos pais de Maurício. Eles olharam para Júlia com uma mistura de choque e desdém. Ela é filha de Lívia? Perguntou o pai, a voz vacilando pela primeira vez. Sim, respondeu Maurício. E é minha filha. A filha que eu nunca soube que tinha por causa das suas mentiras. O silêncio caiu pesado na sala. A mãe de Maurício, sempre inabalável, parecia ter perdido as palavras. O pai, por outro lado, apenas abaixou a cabeça, como se estivesse finalmente compreendendo o impacto de suas ações. Nós nunca... Ele começou, a voz trêmula. Nunca imaginamos que as coisas tomariam esse rumo. Pensávamos que estávamos protegendo você, Maurício. Protegendo? Maurício deu um passo à frente, o olhar fixo no pai. Vocês destruíram o amor da minha vida e me afastaram da minha própria filha. Vocês não me protegeram, vocês me condenaram. Júlia observava a cena em silêncio, o coração acelerado. Ver o pai confrontando os próprios pais, finalmente expondo a verdade, era algo que ela jamais esperou testemunhar. Ela não apenas estava conhecendo um lado de Maurício que nunca havia imaginado, mas também via a própria história sendo reescrita diante de seus olhos. Maurício respirou fundo, tentando controlar as emoções. Olhou para Júlia, e naquele momento, soube que não podia deixar o passado continuar definindo o futuro deles. Eu vim aqui hoje não para pedir perdão, continuou ele, olhando diretamente para seus pais, mas para dizer que, a partir de agora, as coisas serão diferentes. Eu vou reconstruir minha vida com minha filha. E vocês terão que viver com o peso do que fizeram. Sem esperar por resposta, Maurício pegou a mão de Júlia e a guiou para fora da sala. Enquanto caminhavam pela longa entrada da mansão, um sentimento de libertação começou a tomar conta dele. Pela primeira vez em décadas, ele sentia que havia recuperado o controle de sua vida. Júlia, ao seu lado, segurava a mão do pai com firmeza. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas estavam prontos para enfrentar o futuro juntos.